Josué, no hebraico, significa Yeshua, com HU. O HU é uma expressão de grito. De fato, para o nome ser falado, Yeshua. O HU era usado para gritos. Jesus, na sua tradução, em original, é Yeshua. Josué, com gritos, derrubou as muralhas de Jericó. Jesus, com um grito de amor, quebrou o pecado no coração do homem. Amém. Os homens usam uma máscara para se esconder, mas Jesus usou uma máscara para se revelar aos homens. Não sei por que estou falando isso, mas de alguma forma pode abençoar você. Nessa aula, nós iremos falar sobre evangelismo em festas, bares e raves. Escute uma coisa, você já ouviu sobre conversa, abordagem e leitura de campo? Em outras palavras, você ouviu sobre a importância da conexão, a leitura de campo e da introdução do evangelho. Em ordem, pesquisa de campo, conexão, introdução do evangelho. Mas eu quero deixar isso um pouco mais claro, ainda mais na sua cabeça. Escute comigo. 25% de um evangelismo é a introdução do evangelho. E a questão, ao falar isso, não é que a pregação do evangelho é o menos importante do evangelismo. Pelo contrário, seu nível de unção não importa tanto na pregação do evangelho, mas a sua fidelidade à palavra fará as pessoas aceitarem Jesus. O ponto é que, se você fizer 40% de uma boa pesquisa de campo e 35% de uma boa conexão, certamente em pouco tempo, sendo apenas 25% do evangelismo, você vai conseguir introduzir o evangelho de forma saudável até com que essa pessoa aceite a Jesus. Para que você ministre em bares, raves e festas, você precisa cumprir exatamente a porcentagem que eu acabei de te dar. Eu vou recapitular. De 40% leitura de campo, 35% a sua conexão e apenas 25% a introdução do evangelho. Aqui está com a porcentagem baixa, mas o que não significa que ela não é importante. Significa que o evangelho é tão puro e simples que não preciso de horas para se ministrar ele. Apenas em 25% de evangelismo eu consigo ministrar. Agora, eu vou te dar aqui alguns passos para a pesquisa de campo e o que você tem que fazer enquanto você pesquisa o campo que você quer ministrar. Primeira coisa que você precisa discernir um lugar onde o seu coração queima pela pregação do evangelho é o profético. Você precisa analisar o ambiente e os corações daquelas pessoas que estão ali. E é exatamente em uma leitura de campo que você vai discernir o profético, a atmosfera espiritual daquele lugar e os corações que residem ali. Uma pesquisa de campo, busque pelo profético. As vestimentas é muito importante para que você gere conexão. Uma vestimenta que eu estou aqui agora, eu não consigo alcançar algumas pessoas, talvez em um shopping um pouco mais renomado, onde as vestimentas delas são clássicas. Agora, talvez com a roupa que eu visto hoje um pouco mais oversize, seja legal para que eu evangelize uma pista de skate. Então, seja criterioso nas vestimentas, entendendo que sim, Jesus salva apenas com a sua palavra, mas até mesmo Jesus, antes de ministrar, ele gerava conexão com ela. Jesus, antes de ganhar a mulher samaritana, ele gerou conexão com a vida dela, que então o evangelho fosse pregado. As vestimentas do nosso tempo é importante para que seja gerado conexão e o evangelho alcance o coração das pessoas. O comportamento, você anotou A, profético, B, vestimenta, e o C é o comportamento. Você precisa observar a postura e o comportamento das pessoas para que você saiba como reagir. Já falei muitas vezes sobre como skatistas se cumprimentam com as mãos, mas eu volto a dizer isso porque se eu não tivesse observado o comportamento dessas pessoas, elas me veriam como estranho no meio delas e eu não conseguiria introduzir o evangelho ali. Assim como aqui no sul, as pessoas têm uma forma de brincar, uma forma de agir, uma forma de se comportar. E eu preciso me comportar como eles para ganhar eles. Vou dar um exemplo muito claro. Meus discípulos brincam que nem doidos. Tive que brincar que nem eles para conseguir ganhar eles para Jesus. Esses dias eu estava lá em casa, comecei a brincar com eles, os meninos em específico. E enquanto a gente estava quase dormindo ali, todo mundo, a gente começou a brincar, a zoar. E a forma que eu brincava se pareceu tanto com eles. Um deles falou, caraca, o Luiz está se parecendo com a gente. Eu faço isso exatamente para gerar conexão com eles. Entender o comportamento e a forma que eles agem para que eu me conecte, alcance o coração deles e consiga inserir a mensagem que eu carrego. Nós falamos sobre a pesquisa de campo, agora nós iremos falar sobre abordagem, que é a conexão. Vou citar alguns pontos breves aqui. Primeira coisa, evite falar de Jesus logo de cara. Nem Jesus e os seus discípulos começavam o evangelismo dizendo eu te amo. Por que nós vamos começar o evangelismo dizendo Jesus te ama? Então, evite falar de Jesus logo de cara para as pessoas, porque isso assusta ela e faz você entrar dentro de um parâmetro de crente chato, porque é o que muitas igrejas hoje usam como estratégia e acaba mais afastando as pessoas do que atraindo. Então, evite falar de Jesus de cara. Segundo, use elogios. Elogia tudo. Elogia o tênis, a tatuagem que aquela pessoa usa. Eu lembro que em um evangelismo, eu estava em Brasília e uma menina muito nova tinha tatuagem, ela tinha uma tatuagem, uma borboleta no braço e as pessoas não entendiam o que significava aquela borboleta e além disso, era uma borboleta com uma flecha atravessada sobre ela. Talvez alguém olhando isso sem entender o significado não vai entender o mínimo que significa. Mas eu, por ter feito uma boa pesquisa de campo, discernido o profético, está compreendendo o que Deus quer comunicar para as pessoas, até porque, eu abro um parênteses, Deus quer sempre se comunicar com as pessoas, nós precisamos estar apenas com os nossos ouvidos abertos, entender o que Ele quer falar, comunicar com os outros.
outros. Então, em um bom evangelismo, esteja com seus ouvidos abertos e com a sua percepção espiritual ligada. Fecho aspas, voltamos ao que a gente estava falando. Então, use de elogios. Eu lembro que eu estava lá com aquela menina, com a borboleta no braço, com a flecha atravessada, e eu cheguei para conversar com ela. O Espírito Santo ministrou no meu coração o que significava aquela tatuagem. Eu cheguei para perto dela e eu falei, cara, eu sei o que sua tatuagem significa. Ela falou, como assim? Nem os meus pais sabem o que ela significa. Eu falo, cara, mas eu sei, porque, desculpa, eu sou cristão e eu não me apresentei para você, mas eu estava ali, Jesus me dizia que você se sente como uma borboleta que queria voar, mas teve os seus sonhos matados pelos seus pais. Aquela menina começou a chorar, chorar e chorar, e ela foi ganhar para Jesus naquele dia. Tudo começou com um elogio, onde eu elogiei a tatuagem da borboleta, dizendo que tatuagem legal e maneira. Eu dei o significado daquela tatuagem por estar com minha percepção espiritual ligada, ouvindo de Deus que ele quer comunicar. E ela foi ganhar para Jesus. Use de elogios para se conectar com as pessoas. Eu usei de um breve elogio de uma tatuagem, no final ela aceitou a Jesus. Outro ponto, ofereça serviços para as pessoas. Você já deve ter ouvido, falamos sobre justiça social e nós devemos servir as pessoas nas necessidades dela. E hoje, a maior forma de evangelizar é servir as pessoas, talvez carregando uma sacola pesada, oferecendo um copo de água, onde as pessoas são ganho por intermédio disso. Eu tenho um testemunho muito bonito, onde uma senhora estava no shopping, percebi nitidamente que ela estava desconfortável, e no meu coração o Espírito Santo disse, entregue um copo de água para ela. Eu peguei um copo de água, entreguei para aquela mulher, e o que ela me disse foi, eu estava com tanta sede que eu não conseguia levantar daqui. Ela era uma senhora de fato muito velha, ela falou, eu orei dizendo, Jesus envia dos seus servos para me dar um copo de água. Aquela mulher, ela ouviu falar em Jesus, naquele dia ela conheceu quem era Jesus através de um serviço. Dizer Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então siga o exemplo dele servindo pessoas, e é o que eu mais uso nos meus evangelismos, oferecendo serviço para as pessoas. Dê presentes para as pessoas. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Em uma situação também no shopping, o Espírito Santo ministrou no meu coração, vai na Americanas, compra um bombom e dá para alguém. E esse alguém, eu não discernia quem era, eu fechei os meus olhos, eu consegui enxergar um menino pequeno, ele parecia ter uns 10, 12 anos de idade, não cheguei a questionar quando encontrei. Então fui na Americanas, comprei o bombom, encontrei um menino, ele estava perto de uma loja, e eu entreguei o bombom para ele. O que eu falei para ele foi, o seu pai mandou te entregar. Aquele menininho falou, mas como assim? Eu não tenho pai. E eu falei, exatamente, o seu pai é Jesus e ele mandou te entregar esse presente. Aquele menino começou a chorar, eu abracei ele, eu fiz a pergunta do apelo, ele aceitou a Jesus. Eu ter dado um presente para ele. Então dê presentes, ofereça esses presentes e serviços para as pessoas. Agora um ponto muito importante, especificamente de fato para festas, bares e raves, não chegue por trás de ninguém. Eu tenho um grande amigo que ele foi evangelizar em uma balada e ele conta testemunho que foi puxar o cara por trás para chamar ei em um bus, e o cara virou para socar a cara dele, porém ele falou, calma, calma, eu só quero pregar o evangelho para você, porém ele acabou quebrando toda a atmosfera espiritual ali, e o evangelismo foi horrível, porque ele chegou por trás. Então não chegue por trás, isso é comum, que assuste as pessoas, até porque numa balada a maioria das pessoas não se conhece, então normal que alguém que puxa por trás é alguém que quer roubar, alguém que quer bater, que quer chamar para briga. Então não puxe ninguém por trás, não aborde ninguém por trás, não aborde pessoas correndo e nem comendo. O evangelho não pode ser chato, e quando a pessoa está correndo, ou quando a pessoa está comendo, ela tem um foco muito específico, talvez é a corrida, o exercício que ela está fazendo, ou a comida que ela está comendo. Não aborde ninguém que esteja correndo ou comendo. Isso é muito simples, mas vai te ajudar a deixar de ser inconveniente aí no meio dos seus evangelismos. Ponto. Aborde em grupos grandes, saiba identificar o líder desse grupo. Eu, em uma situação, ainda enquanto morava ali em Brasília, também em Balneário Camboriú, acredito que o melhor testemunho em Balneário Camboriú, enquanto fui ministrar em uma pista de skate, uma das mais famosas ali perto da Rua Alemanha, no bairro das Nações, Balneário Camboriú, eu fui ministrar ali e eu vi um grande grupo, e é notável que em todo grupo tem um líder, uma pessoa que mais influencia dentro dos demais. Então eu lembro que tinha um menino muito legal, gostava muito dele, eu identifiquei que ele era o líder daquele grupo. Minha estratégia foi ganhar o líder para que todos os outros também forem ganhos. Foram convidados para ir na minha igreja, no culto de sábado de adolescentes, jovens. Eles foram no culto. Foi muito engraçado, porque na hora do apelo, foi perguntado quem queria aceitar Jesus e ninguém levantou a mão. Mas na hora que o líder levantou a mão, todos os outros levantaram juntos. Então é preciso que você identifique o líder no meio dos grupos, para que então você consiga inserir o evangelho para ele. Os outros, de forma inconsciente, talvez consciente, vai aceitar Jesus por pensar, poxa, se ele é o que mais influencia, se ele é o que mais tem respaldo na minha vida, e ele está fazendo isso, então eu vou fazer também. Assim como é algo muito natural do ser humano, quando um começa a bocejar, todos os outros também começam. Isso é comprovado cientificamente. Então, tem que existir um ponto de começo, de alguém que começa a queimar para incendiar todos os outros, amém? Evite seguir a pessoa, não siga a pessoa caçando ela que nem um louco para que você ministre para ela. Obviamente, se você estiver numa distância considerável, se a pessoa não está te vendo, existe problema. Mas não fique correndo atrás dessa pessoa, andando perto dessa pessoa de forma notável que você está seguindo, que essa pessoa é louco. Você é louco, mas louco por Jesus, não esquizofrênico.
Abordem por parábolas. Eu faço muito isso nos meus evangelismos e eu aconselho que você faça o mesmo. Jesus fazia isso. Ele abordava as pessoas, ministrava o evangelho que ele carregava através de parábolas, para que então as pessoas se conectassem com o que ele estava falando e no final fossem ganhos. Então, eu costumo muito fazer isso. Parábolas não é inventar uma história, mas é criar um cenário para que aquela pessoa seja adaptada naquilo que você quer inserir ela. Então, crie cenários, parábolas, para que as pessoas se encaixem no evangelismo e seja ganho no final disso tudo. Primeira coisa, eu lembro de um evangelismo que eu fiz e eu comecei a conversar com aquela menina e a parábola que eu criei foi, cara, a minha irmã, ela se perdeu e eu preciso encontrá-la. E aquela menina ficou, como assim? A sua irmã se perdeu? E eu falei, a minha irmã se perdeu e eu posso te dar as características dela. E se eu der as características dela, você me ajuda a encontrar? Então eu comecei a dar as características da menina que eu tava conversando. E no final ela entendeu que a irmã que eu tava procurando era ela mesma. E no final aquela menina entendeu que ela precisava ser aceita para Jesus. E eu disse, cara, a irmã que eu estou procurando é você. Eu vim aqui amando do nosso Pai só para te dizer que sem você a minha vida não está completa. E ela aceitou Jesus e foi uma bênção aquele evangelismo. E por último, irmão, a inserção do evangelho. É uma porcentagem pequena, mas é o que leva as pessoas para Jesus. Primeiro ponto, contextualize a mensagem que você quer levar. Dê exemplos, contextualize, simplifique a sua fala para que aquela pessoa entenda. Existe um livro muito legal chamado Evangelho Puro e Simples. Anote a indicação de livro para você, Evangelho Puro e Simples. Ali o autor está vivendo em uma crise no seu país, onde os evangélicos e os homens de Deus se levantavam para pregar de forma difícil, usando palavras difíceis, de comparando aos fariseus, para que de alguma forma eles fossem colocados em uma posição superior às outras pessoas, porque a forma dele de falar era formal e diferente dos outros. Porém, em um evangelismo, você precisa contextualizar, fazendo o que Jesus fazia, simplificando a mensagem do evangelho. Então, simplifique a mensagem do evangelho, assim como o autor daquele livro, Evangelho Puro e Simples, fez. Em meio a todas essas pessoas, o resumo dessa história é que ele pregava o evangelho de forma simples e contextualizada. Então, as pessoas eram ganhas através dessa contextualização. Não demonstre fortes expressões. Eu lembro que eu estava no orfanato na Ucrânia e eu conversava com alguns meninos que tinham perdido os pais em meio à guerra. Eu imagino que você também consegue discernir agora que é muito complicado você ouvir de uma criança muito pequena que o pai dela morreu no meio da guerra. Eu lembro que eu me emocionava muito, mas eu tinha que segurar a lágrima. E o conselho que eu dei para as pessoas que foram evangelizar comigo, também influenciadores, você conhece a Jay, Caleb, Mel Gomes, enfim, não chore na frente deles, porque você precisa se sensibilizar, tendo misericórdia para aquelas pessoas, mas talvez, se você se assustar com a história deles, com aquilo que eles estão vivendo, ele vai ser visto como indiferente a você. No evangelismo, precisa se sentir conectado e não diferente. Agora, um outro exemplo, enquanto você conversa com uma menina que confessa que foi abusada, você se assusta. Aquela menina já está assustada com o que aconteceu na vida dela. Se você se assustar junto com ela, a situação vai ser somente agravada e você não vai chegar em uma resolução. Um outro exemplo é que há um tempo atrás, eu e uma liderada, uma ovelha, a gente estava em uma conferência e uma mulher chegou até nós para falar: eu abusei de uma criança. E eu não pude expressar nada escandaloso para aquela mulher, que eu, por mais que o pecado dela fosse grave, o pecado dela era como qualquer outro, que tinha perdão. É assustador falar isso, só que Jesus não morreu só por você. Jesus também morreu pelas pessoas que estão dentro da cadeia. Jesus também morreu pelos criminosos. Precisei ter compaixão com aquela mulher sem ter fortes expressões. Então, acho que você conseguiu entender o que eu queria passar. Seja um bom ouvinte. O mundo carece por pessoas que as ouvem. Em um evangelismo, você mais precisa ouvir do que falar. As pessoas precisam ser escutadas. Mais uma vez, eu volto no exemplo da mulher samaritana, onde Jesus foi o que menos falou e foi o que mais ouviu. Mas enquanto aquela mulher falava e se sentiu ouvida, ela foi curada. Então, ouça, seja um bom ouvinte. Use palavras de conhecimento, cura, palavras proféticas e sabedoria. Eu vou te explicar o que é cada uma dessas coisas. Palavras de conhecimento, acerca do conhecimento presente da vida dessa pessoa, que está acontecendo no presente. Palavras de sabedoria, a sabedoria do que já aconteceu na vida dessa pessoa. Palavras proféticas apontam acerca do futuro. E palavras de cura, que curam essas pessoas. Então, esteja sensível ao Espírito Santo para ser despertado em palavras de conhecimento e de sabedoria em tudo aquilo que eu falei. Eu volto a dizer mais uma vez, eu preciso reforçar isso. O Espírito Santo está sempre falando, às vezes ele está sussurrando, e você precisa ir até a brecha da porta para ouvir esse sussurro e comunicar o que ele quer falar para as outras pessoas. Então, abra os seus ouvidos e a sua percepção espiritual para o que Deus está falando no meio de um evangelismo, para comunicar para as pessoas. Então, esteja sempre atento ao que Deus quer falar. Seja convicto e olhe nos olhos das pessoas. A minha maior estratégia com os meus discípulos ali no início era ser convicto de tudo que eu falo. Até uma liderada, a Nayeli, ela fala que eu sou o Google dela, porque tudo que ela me pergunta, de alguma forma eu sou convicto nas respostas. E eu não estou falando sobre ser um super-homem
quem sabe de tudo e que é hiper inteligente, mas de alguém que é convicto naquilo que está falando. E agora eu trago para a mensagem do Evangelho. Seja convicto na mensagem do Evangelho. Não fale de um Deus que pode curar. Fale de um Deus que cura. Seja convicto na sua fala do Deus que você carrega. Olhe nos olhos das pessoas. Uma pesquisa foi feita pela Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, que toda conversa que é feita com o olho no olho, que toda conversa que é feita com olhos nos olhos, a possibilidade de fechar negócio é muito maior. Então, olhe nos olhos das pessoas para que ela se sinta amada, protegida, e então você consiga ganhá-la. Eu cheguei num ponto que eu queria muito chegar com vocês. Existem 3 perguntas universais na cabeça de qualquer ser humano. A primeira delas é quem eu sou. A segunda é para onde eu vou quando morrer. E a terceira é o que eu farei enquanto vivo. Essa pergunta existe na cabeça de todo ser humano e talvez em algum processo da sua vida você se questionou, ou até aqui você se questiona quem eu sou, qual é o meu chamado e para onde eu vou quando eu morrer. Por isso, em um evangelismo, seja breve em sua explicação, mas não deixe de mostrar quem é essa pessoa, mostrando que ela tem uma identidade em Deus. Não deixe de dizê-la que ela tem um chamado em meio à cruz. E não deixe de falar acerca da eternidade. Por isso, saiba falar em todo evangelismo da grande comissão de Jesus aqui na Terra e do que foi a boa obra dele aqui. Eu vou te dizer em menos de um minuto tudo que Jesus fez. Jesus foi o Filho de Deus que vestiu a máscara de um homem para ganhar o homem. Ele foi filho de uma mulher virgem, que então deu luz ao Filho de Deus. Esse mesmo Jesus, ele cresceu, aos 30 anos ele começou a pregar, ele curou pessoas, ele salvou pessoas e mal sabiam que ele era o Filho de Deus. Então Jesus, ele se entregou por amor a nós em uma cruz, ele morreu de coração partido só por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Então Jesus foi levado a uma tumba. Então ao terceiro dia foram visitá-lo e ele já não estava mais lá. Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus e em breve ele voltará. Eu te disse em menos de um minuto toda a comissão de Jesus aqui na Terra e em todo e qualquer evangelismo. Você precisa expressar quem foi Jesus para que essa pessoa seja salva. As pessoas não são salvas por palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma ponte para Jesus. O final de todo evangelismo é Jesus, o que ele dá como identidade para as pessoas, revelando quem elas são, o chamado que elas têm, mostrando qual é o propósito delas enquanto vivas e para onde elas vão, para que elas vivam uma vida de eternidade em Deus. Eu fico feliz de ter dado para você todos esses pilares. Agora preserve-os no seu coração, se preciso, reassista essa aula para que você seja uma bênção na vida das pessoas e pregue o evangelho e deixe a marca de Cristo para onde você for, em nome de Jesus. Estou ansioso para a próxima aula, gera demanda, expectativa. Vamos lá, Deus te abençoe.